Olá, aqui vou apresentar os meus estudos que são parte do meu trabalho final de graduação, pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul. O trabalho é intitulado Reconciliação entre o Rio e a cidade de Itapejara, RS, e tem como orientação a professora doutora Renata Goetter. O rio é parte da paisagem urbana de muitas cidades, assim como a cidade é parte da paisagem fluvial. Por isso, cada vez mais aborda-se a importância do estreitamento das relações humanas e o meio ambiente. O objeto de pesquisa se insere visando a busca pela reconciliação da cidade e este elemento, e ainda o estreitamento entre tais relações. Observando a relação entre os elementos urbanos e fluviais ao longo dos anos, entendeu-se que esta é caracterizada pela busca do essencial, ou seja, é um esforço de otimização dos aspectos positivos e de controle dos aspectos negativos, especificamente as cheias e inundações. Notou-se também que as configurações espaciais adotadas nas ocupações das margens dos rios são marcadas pelo antropocentrismo e a conquista da natureza, fornecendo vulnerabilidade e riscos. Com o crescimento desordenado e intenso nas cidades, após a intensificação da colonização do sul do Brasil, começou-se a produzir um adensamento nas áreas urbanas concomitante a métodos de construção de ruas e edificações, que não forneciam permeabilidade necessária para o escoamento das águas pluviais, causando assim alagamentos e enchentes. Pontua-se aqui a importância do resgate dos sistemas fluviais, que deve atuar como facilitador de unificação socioespacial. No processo de colonização dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esta relação também é notada, principalmente através do Rio Uruguai, que foi decisivo na dinâmica de ocupação territorial e evolução regional. Este canal foi o que determinou a alocação das primeiras comunidades, também é o divisor dos estados e percorre uma grande parcela dos territórios. Determinou ainda o rumo da economia na época das atividades extrativas e teve seu papel de destaque por apresentar condições de navegabilidade nos períodos de cheias. Analisando a hidrografia concomitante ao planejamento urbano, podem ser identificadas duas vertentes. Uma diz respeito aos rios de maior porte, que são incorporados à paisagem e valorizados, e a outra se refere aos cursos de menor porte, que é o caso da área de estudos. Eles são desconsiderados, recobertos e frequentemente tornam-se dutos de esgoto. Nota-se também que, por terem muito a oferecer, as paisagens fluviais acabaram sendo apropriadas e urbanizadas, para possibilitar a circulação de pessoas e bens. Por isso, analisar uma paisagem urbana por meio de sua bacia hidrográfica propicia um entendimento mais amplo de seu espaço. Como mencionado, é impossível dissociar o rio da paisagem urbana, quando este é o antecessor do urbano. Assim, acredita-se que o planejamento da paisagem urbana, em conjunto com o suporte biofísico dos locais, podem auxiliar o desenvolvimento das cidades mais inteligentes e resilientes, trazer mais vitalidades a pontos degradados, como vazios urbanos, e também prever e prevenir desastres naturais ocasionados pelo sufocamento das águas. Chegando ao objeto de estudo, trago alguns dados gerais retirados do site do IBGE, apresentando Tapejara, que está localizada na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, a cerca de 304 quilômetros da capital Porto Alegre. Tem população estimada para o ano de 2019 de 24.111 pessoas e o índice pluviométrico anual está entre 1.800 e 2.000 milímetros. Vale pontuar que essa média é mais elevada que a média regional, que está entre 1.500 e 1.800 milímetros. Os objetivos do estudo são tratar as questões relacionadas às dinâmicas ambientais e sociais, bem como as relações entre a cidade e o rio, apresentar um estudo na escala urbana da cidade de Itapejara, analisar o suporte biofísico do local, compreender e relacionar as ações antrópicas no desenvolvimento urbano da cidade. A metodologia baseou-se na pesquisa teórica com base em estudiosos e a compreensão e referencial histórico local, com base em autores, leis, imagens e bibliografias, resultando no levantamento, organização e análise de informações. Partindo disso, chegou-se ao desenvolvimento da cidade, ao contexto socioeconômico e socioespacial, e a interação com o referencial histórico global,
criou-se uma espacialização de dados, utilizando bases como MapBiomas, Agência Nacional das Águas, IBGE, Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura Municipal, nas escalas macro, meso e micro. Essas espacializações foram utilizadas nas discussões. Esse conjunto nos levará a um mapeamento de análises e, posteriormente, à criação de intenções projetuais. Alguns dos autores utilizados para a elaboração do trabalho na escala geral foram Kevin Lynch, Maria Elaine Kohlsdorf, Raquel Tardim, Carlos Tucci, Maria Cecília Gorski. Quanto às análises locais, embasou-se em 2 estudos amplos, intitulados Tapejara, Origens e Desenvolvimento, 60 anos de emancipação político-administrativa, mais de 100 anos de história, e Estudos e Projeto de Concepção Técnica para a Contenção dos Alagamentos na Área Central de Tapejara, volume 1 e 2. A cidade está inserida na Grande Bacia do Rio Uruguai e na subbacia Poaê-Andava. Ainda em seu perímetro urbano está dividida em 5 microbacias. São elas a microbacia do Arroio Boneto, Caramirim, Piramirim, Ibirapuitã e arroios sem denominação. Os arroios locais apresentam o mesmo padrão dos encontrados na subbacia, com rios de pequena extensão e leitos estreitos, favorecendo o rápido aumento do nível das águas. Hoje, os arroios apresentam-se de 3 formas no local: canalizados abertos, canalizados fechados e abertos. Pontua-se que o de maior extensão é o arroio Piramirim. A maior área total é do arroio Ibirapuitã e o arroio com mais trechos canalizados, tanto abertos quanto fechados, é o Caramirim. Aprofundando-se mais na abordagem dos mesmos, notou-se que o arroio Boneto é o que encontra a maior concentração de detritos e poluentes. O arroio Caramirim, por possuir uma das maiores bacias, declividade acentuada e galerias que não atendem à demanda de água corrente em épocas de cheias, é o maior contribuinte para agravar a problemática, fato que teve como tentativa falha de resolução as canalizações. Enquanto os arroios sem denominação Piramirim e Ibirapuitã, apesar de não possuírem áreas com mata ciliar preservada, têm a maior parte de seus percursos descaracterizados. Já em suas primeiras décadas de emancipação, devido à falta de planejamento adequado, Tapejara começou a sofrer com as cheias dos arroios que não tinham para onde desaguar após grandes períodos de chuva. No início de 1960, houve os primeiros registros de grandes enchentes, devido à crescente onda de descarte de dejetos e materiais no leito das águas. Esses acabavam obstruindo pontos, causando um sufocamento das águas. Começaram a construção de taludes com o intuito de canalizar as águas e a população, comovida com a situação e sem regulamentação necessária, também contribuiu, construindo pequenos trechos de canalizações próximo a seus comércios e residências. Vale pontuar também que no ano de 1993 houve uma grande obra de canalização na avenida principal da cidade. Associando hidrografia, relevo, vegetação e vias, é possível notar que a área urbana está em um pequeno fundo de vale e que, devido à falta de preocupação com o bioma local, poucos arroios apresentam mata ciliar. O solo é caracterizado em sua maioria por áreas de plantio, lavouras, e a altitude média da cidade é de 658 metros em relação ao nível do mar. O relevo é formado por planícies, montanhas, vales e morros. Trago aqui alguns esquemas de cortes gerais que representam as dinâmicas citadas anteriormente. A área central, na cota mais baixa do sítio, e ainda um trecho onde as dinâmicas do arroio foram alteradas para se adaptar ao crescimento da urbe. Faz-se importante evidenciar que a cidade é acometida por 2 fenômenos diferentes. O primeiro diz respeito aos alagamentos, que são o acúmulo momentâneo de água em determinados locais por ineficácia do sistema de drenagem. E o segundo e principal problema local são as enchentes que ocorrem quando há um aumento do nível da água no canal de drenagem, devido ao aumento da vazão. Ocorre de forma temporária quando atinge-se a cota máxima do leito, ou nesse caso a cota máxima das galerias canalizadas. Nas análises morfológicas pode ser observado que a cidade possui grãos pequenos nas áreas mais periféricas, com uso predominantemente residencial, grãos médios no eixo central com uso misto e grãos maiores em áreas com indústria devido à extensão do perímetro urbano e à falta de atualização nos planos legislativos. Não está ocorrendo uma preocupação em adensar áreas próximas à mancha urbana de maior concentração.
há uma dispersão de grãos em pontos isolados do centro. A cidade ainda espraia-se em sua maioria horizontalmente, havendo poucos edifícios em altura e, quando há, encontram-se na área central. Percebe-se que os arroios, quando não canalizados, caracterizam-se por serem uma barreira e grandes vazios na malha urbana, pois não há equipamentos, tampouco infraestrutura capazes de estreitar esta relação. Quanto às análises viárias, nota-se que o traçado é remanescente das primeiras partículas criadas, caracterizando-se por uma geometria regular com ruas retas e perpendiculares, seguindo o plano com malha de retícula ortogonal. Há 3 vias arteriais principais distribuídas no eixo nordeste-sudeste e perpendicular a elas as vias coletoras. As demais vias locais encontram-se em sua maioria em ruas menos movimentadas e com acesso local. Ainda há 3 rodovias estaduais passantes pela cidade, são elas a ERS 463, ERS 430 e ERS 467. Não houve uma preocupação com os arroios ao distribuir as vias. A maior parte deles foram canalizados e fechados. Existem algumas travessias irregulares em locais com potencial de união entre margens, e também vias sob bueiros com arroio canalizado aberto. Estas caracterizam-se pelo mau odor e muitos resíduos sólidos descartados incorretamente. A cidade caracteriza-se por ter uma densidade baixa, e comparando com estudos mostrados anteriormente, observa-se que arroios que apresentam as margens mais conservadas e águas mais limpas estão em áreas com densidades menores. Ainda, na área onde as enchentes ocorrem com maior frequência, a densidade populacional é maior. E quanto às análises da população, percebe-se que não se tem tanta discrepância de porcentagem, com exceção do comparativo entre população residente no perímetro urbano e rural, onde o percentual de moradores no perímetro urbano é muito mais alto. Nota-se que a renda maior é encontrada no centro da cidade e as rendas mais baixas em regiões das margens da urbe. Em comparativo com a idade populacional, percebe-se que nos locais onde encontram-se rendas maiores há uma porcentagem maior de pessoas, com idades ativas para trabalho entre 19 e 60 anos. Pode ser observado que em regiões com renda superior não apresentam arroios, ou tiveram grandes investimentos em infraestrutura, tanto urbana quanto biofísica, neste caso, canalizando e retificando canais. Ainda, observa-se que não pode ser feita uma correlação entre a falta de cuidado com os arroios e a renda da população próxima ao local, pois há sinais de descaso em praticamente todas as áreas do perímetro urbano. A partir das análises, entendeu-se que Tapejara segue o padrão de outras cidades que foram urbanizadas durante o século XX, onde mesmo as vilas tendo sido formadas junto às margens dos arroios e rios para fins de subsistência, quando iniciou o adensamento urbano, este recurso foi ignorado. Construiu-se edificações próximas a encostas, terrenos alagadiços ou em locais com topografia baixa em relação às demais áreas. Colocou-se a malha viária de forma incompatível com o relevo, propiciando o aumento do fluxo das águas pluviais, e dividiu a população com áreas de maior preocupação em infraestrutura e áreas periféricas com menos investimentos, atribuindo os arroios como limites de paisagem e potenciais configuradores de espaços residuais subutilizados. Desde o princípio não houve planejamento que levasse em consideração o suporte biofísico. Assim, os cursos d'água foram enclausurados e áreas de preservação sufocadas. A cidade, que é de pequeno porte, enfrenta os mesmos problemas de gestão de recursos dos grandes centros urbanos. Por fim, concluiu-se que a falta de atualização do plano diretor, que tem como lei vigente a número 200 do ano de 1961, produziu um amplo e vago entendimento, aprofundado de vários aspectos, que resultou em um zoneamento espontâneo e contribuiu para agravar a problemática. Como próximos passos, o estudo se propõe a fazer uma leitura urbana das análises já obtidas para a definição das unidades de paisagem e do quadro de condicionantes, deficiências, potencialidades e diretrizes, CDPD, e selecionar áreas de intervenções na macro, meso e micro escala, para desenvolver um anteprojeto urbano e paisagístico, que, através de um parque urbano e do planejamento da paisagem envolvendo estratégias de drenagem, procure minimizar os efeitos já citados. Aqui deixo as referências utilizadas para a elaboração da apresentação.
e o meu agradecimento pela oportunidade de fala e a todos que contribuíram para este trabalho. Grata pela atenção de todos.